Você já parou para pensar por que algumas coisas são consideradas modernas e outras ultrapassadas? Vamos conversar sobre modernidade. Você sabe a origem da palavra moderno? Segundo o dicionário online de português, o significado de modernidade é caráter do que é moderno, do que se refere ao tempo presente ou a uma época relativamente recente. Podemos chamar isso de modernismo? O que existe ou passou a existir recentemente? Já na história, podemos dizer que sua origem está baseada no conceito iluminista, segundo o qual o ser humano se reconhece como pessoa autônoma, atuando sobre a realidade, seja na natureza ou na sociedade através do uso da razão. Mas afinal, o que é a Idade Moderna? Período que se estende desde a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 até a Revolução Francesa em 1789. Pelo menos para a compreensão didática. Ao pensar em modernidade, muitas pessoas logo imaginam que estamos fazendo referência aos acontecimentos, instituições e formas de agir presentes no mundo contemporâneo, ou seja, atualmente, no século XXI. De fato, esse termo se transformou em palavra fácil para muitos daqueles que tentam definir em uma única palavra o mundo que vivemos. Mas pensar dessa forma é equivocado. Vamos aos fatos. Entre os séculos XVI e XVIII, um volume extraordinário de transformações estabeleceu uma nova percepção de mundo, que até hoje está presente em nossas vidas. Encurtar distâncias, desvendar a natureza, lançar em mares nunca antes navegados foram apenas uma das poucas realizações que definem esse período denominado de Idade Moderna. De fato, as percepções do tempo e do espaço, antes tão extensas e progressivas, ganharam uma sensação mais intensa e volátil. O processo de formação das monarquias nacionais pode ser um dos mais interessantes exemplos que nos revela tal feição. Nesse curto espaço de quase 4 séculos, os reis europeus assistiram à consumação de seu poder hegemônico, bem como experimentaram as várias revoluções liberais defensoras da divisão do poder político e da ampliação dos meios de intervenção política. Tronos e parlamentos fizeram uma curiosa ciranda em apenas um piscar de olhos. Além disso, se hoje tanto se fala em tecnologia e globalização, não podemos refutar a ligação intrínseca entre esses dois fenômenos e a Idade Moderna. O advento das grandes navegações, além de contribuir para o acúmulo de capitais na Europa, também foi importante para que a dinâmica de um comércio de natureza intercontinental viesse a acontecer. Com isso, as ações econômicas tomadas em um lugar passariam a repercutir em outras parcelas do planeta. No século XVIII, o espírito investigativo dos cientistas e filósofos iluministas catapultou a busca pelo conhecimento em patamares nunca antes observados. A invenção de máquinas e instrumentos não foi só uma casualidade. O pensamento racional e científico foram fundamentais para desenvolverem em território britânico a chamada Revolução Industrial. Em pouco tempo, a mentalidade econômica de empresários, consumidores, operários e patrões fixaram mudanças que são sentidas até os dias atuais. Em um primeiro olhar, a Idade Moderna pode parecer um tanto confusa, pois pensar em tantos eventos ocorridos num período de 4 séculos realmente embaralha nossas mentes. Formação dos estados nacionais, absolutismo, grandes navegações, reforma protestante, tráfico negreiro, descoberta do Novo Mundo, iluminismo e o pontapé inicial da Revolução Industrial na Inglaterra, a partir da Revolução Gloriosa, que foi consolidada em 1688. Mas calma, muita calma nessa hora. Aqui no canal vamos desvendar todo esse contexto para que você entenda direitinho tudo isso. Por ora podemos entender que o conceito que num primeiro momento soe aos nossos ouvidos e a nossa percepção como moderno significa novo, atual, pois o surgimento das monarquias nacionais e a configuração dos estados europeus foram interpretados por historiadores como uma ruptura com as estruturas e os valores típicos da Idade Média. Nascia então, nesse contexto, o que se denominou modernidade.
diretamente relacionada aos acontecimentos europeus e restrita à civilização ocidental. Resgatando os valores da antiguidade clássica, a construção da modernidade partiu de fundamentos como a valorização da razão e a afirmação de práticas de cidadania, pensamento difundido por aquele pessoal lá do iluminismo. O estado típico da modernidade, chamado Estado moderno, seria, portanto, uma entidade política regida por leis e administrada por funcionários especializados. Mas é importante destacar que esse conceito não é aceito por unanimidade, ou seja, com unanimidade entre todos os historiadores. Isso causa controvérsias entre esses profissionais. E para compreendermos algumas das principais características do Estado moderno, precisamos ir pensar o que aconteceu entre os séculos XII e XV, quando formaram-se monarquias nacionais em Portugal, Espanha, França e Inglaterra, principais estados europeus do período. Os monarcas eram soberanas sobre o seu estado, isto é, sua autoridade não dependia ou se submetia a nenhuma outra forma e se estendia a todos que nele viviam. Assim, uma das principais características do Estado moderno é a autonomia do governante perante as interferências externas, como as de lideranças religiosas e a influência papal, que era muito forte. Também é possível caracterizar os estados modernos ainda pela unificação do sistema monetário, pela instituição de leis nacionais, pela criação e manutenção de exercícios e pela organização da arrecadação de impostos. Mesmo associando o tempo moderno com o que eles, os pensadores do século XVIII, aqueles que chamamos de iluministas, como eles pensavam como o novo, propondo uma ruptura com o passado medieval. A modernidade foi construída com base em elementos da antiguidade clássica, como a racionalidade, a valorização do indivíduo, o resgate da noção de cidadania, entre outros. Embora, mais uma vez eu saliente, isso também não é uma unanimidade entre os historiadores. Até porque a história e suas interpretações estão sempre em constante transformação, em constante movimento, devido à dinâmica de novas descobertas e possibilidades de interpretação, as quais se dão à luz de cada tempo histórico. E você diria agora que é uma pessoa moderna? E você diria agora que é uma pessoa moderna? Quais as heranças positivas e negativas da Idade Moderna? Deixe nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like e nos ajude a fortalecer o canal. Um beijo no coração, um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.